Fala galera, aqui quem fala é Sidney e hoje a gente vai falar sobre o nosso canal aqui no YouTube, que no caso foi diagnosticado pelo nome, por causa que já existia nome Star Movies e hoje é Sidney Explica. Então estou de novo com o canal Sidney Explica e hoje a gente vai falar sobre um resumão do Senhor dos Anéis. A primeira nota para a trilogia cinematográfica de Peter Jackson, que é Mar de Monstros, Ladrão de Raios, e também comparando Peter Jackson com O Senhor dos Anéis. É uma série de filmes muito bacana. O Senhor dos Anéis é um título em inglês, primeiramente, que é The Lord of the Rings. É uma trilogia de livros de alta fantasia, escrita pelo escritor britânico Tolkien. A saga começa como sequência de um livro anterior de Tolkien, O Hobbit, que eu gosto muito. E logo se desenvolve numa história muito maior. Tipo, foi escrito entre 1937 a 1949, com muitas partes criadas durante a Segunda Guerra Mundial. Porque Tolkien quis comparar a Guerra Mundial com o Senhor dos Anéis ou O Hobbit. Embora Tolkien tinha planejado realizá-lo em volume único, foi originalmente publicado em 3 volumes. The Fellowship of the Ring, The Two Towers e The Return of the King, que entre 1954 e 1955. E foi assim entre 3 volumes que se tornou popular. Desde então foi reimpresso várias vezes e foi traduzido por mais de 40 línguas e vendeu mais de 160 milhões de cópias, tornando um dos trabalhadores mais populares da literatura do século XX. Então ele foi o máximo, ele foi o espetacular, que superou tudo no século XX, que foi um dos trabalhos mais importantes daquela época. Então, naquele século. A primeira edição em português, publicada no Brasil pela extinta editora Artevna e do Rio de Janeiro, com tradução de Antônio Rocha e Albert Mojardim, era constituída por 6 volumes, tendo sido cada um dos livros da série dividido em dois tomos, vendidos separadamente. Eram estimulados a Terra Mágica, o Povo do Anel, que formava a Sociedade de Anel, e as 2 torres, e a Volta do Anel, que formavam as 2 torres. O Cerco de Gondor e o Retorno do Rei, que fechavam a série, formando o terceiro e último volume original, O Retorno do Rei. Então, vai que no futuro surgem esses verdadeiros nomes: o Povo do Anel, que formava-se a Sociedade de Anel, ou a Terra Mágica, ou a volta do Anel e o Retorno do Rei. Todos esses livros foram lançados no país em 1964 e 1979. Terceira e por hora a última editora de língua portuguesa foi realizada pela brasileira editora Martins Fontes, que é uma das editoras que gosto muito, que em 1991 foi publicada em 1994 por uma grande congestões. Assim, eu tentei pesquisar por que ele demorou, mas não deu. Eu já pesquisei por tudo que site e nunca deu resultado. Então pesquisei e peguei algumas revistas oficiais sobre o Senhor dos Anéis e nada deu exato. E nessa nova edição, a Martins Fontes corrigiu o erro da editora anterior em publicar 6 tomos, unindo como originalmente da Grã-Bretanha, sobre os mesmos títulos. Que, por exemplo, a história do Senhor dos Anéis, num tempo e espaço imaginário, e na terceira era da Terra-média, é um mundo inspirado na Terra real, mas especificamente, segundo Tolkien, numa Europa mitológica, habitado por humanos e por raças tipo elfos, anões e orcs. Tolkien deu o nome a esse lugar. A palavra em inglês moderno
Mid-Earth, Terra-média, derivado no inglês artigo de Middle-earth, o rei onde os humanos vivem na mitologia nórdica e germânica. O próprio Tolkien disse que pretendia habitá-la na nossa Terra, aproximadamente 6.000 anos atrás. Embora correspondesse com a geografia e história do mundo real fosse frágil. Porque, tipo assim, se ele fosse constituir 6.000 anos atrás, praticamente não tinha nada. Então combinaria um pouco com o nosso planeta, mas a geografia da história do mundo é um pouco frágil, né? A história narra um conflito contra o mal, que alastra pela Terra-média através da luta de várias raças, humanos, anões, elfos, ents e hobbits, contra orcs, para evitar que o Anel do Poder volte às mãos do seu criador Sauron, o Senhor do Escuro. Partindo dos primórdios tranquilos do condado. A história muda através da seguida por 6 apêndices que fornecem riqueza do material de fundo histórico e linguístico. Juntamente com outras obras de Tolkien, O Senhor dos Anéis foi objeto de intensiva análise em termos originais literários. Por exemplo, embora um grande trabalho tenha sido feito, a história é meramente o resultado da mitologia na qual Tolkien trabalhava desde 1917. Olha o tempão, né, que ele foi lá, ele trabalhou em 1917 e publicou lá tal ano bem mais, e até que ele se foi e deixou essa grande lembrança para nós. Que as influências sobre o artigo do trabalho e foi sobre a história de Tolkien na Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, na qual participou. O Senhor dos Anéis teve um efeito grande com a fantasia moderna. O impacto de trabalhos de Tolkien e tal que o uso das palavras Tolkien, ou Tolkienesque, ou Tolkieniano e Tolkienesco na forma portuguesa. Ficou gravado no dicionário Oxford English Dictionary. A enorme e pertense popularidade de Senhor dos Anéis levou numerosas referências na cultura popular, a criação de muitas sociedades e fãs na obra de Tolkien. A primeira publicação de muitos ensaios sobre Tolkien e seu trabalho, O Senhor dos Anéis inspirou e continua inspirando o trabalho de arte, música, cinema, televisão, videogames, literatura e literatura paralela. O cineasta estadunidense George Lucas admitiu em uma entrevista que sua saga cinematográfica do Star Wars, que se tornou um grande sucesso de bilheteria em todo o mundo, responde de forma significativa em seu presentes o trabalho do autor ao grande público, que acabou por renovar o seu contingente de fãs admiradores para promover uma explosão de interesses pelo Senhor dos Anéis, bem como a obra de Tolkien. E a estrutura lá da obra e plano fundo da história foi assim. Foi dito que a obra deveria ser lançada em um único volume, mas foi dividido em 3, como já expliquei. Agora eu farei os nomes e os significados dos 3, que é o primeiro volume, A Sociedade do Anel, que foi publicado em 1954 e contém um prólogo no qual são dadas as características dos hobbits. E o segundo volume, As Duas Torres, publicado alguns meses depois da Sociedade do Anel, também em 1954, e continua a história original com a mais personagens. A saga termina com a publicação em 1955 do terceiro volume instituído O Retorno do Rei, que contém diversos apêndices explicativos sobre a história, as línguas, a cronologia e narrativa um pouco, entre outras informações adicionais sobre mitologia criada por Tolkien para sua Terra-média. Então os primeiros lá são: o primeiro, A Cidade do Anel; o segundo, As Duas Torres; e o terceiro,
O Retorno do Rei. Pessoal, esse filme ele tem um texto enorme. Ele é um livro que eu recomendo praticamente para todos. Ele é muito bom. O que motivou Tolkien a fazer esse livro? A publicação, a maior parte dos custos foi devido à falta e preço do papel e no pós-guerra. Mas para manter o preço abaixo na primeira edição, o livro foi dividido em 3 volumes: A Sociedade do Anel, publicado em 1954, e As Duas Torres, publicado alguns meses depois. O Retorno do Rei e mais 6 apêndices, publicado em 1955, o atraso na produção dos apêndices no mapa, especialmente os indícios, resultou que fossem publicados mais tarde do que esperado. Em 21 de julho de 1954, em 11 de novembro de 1954 também, em 20 de outubro de 1955, respectivamente, o Reino Unido, o Retorno do Rei foi especialmente atrasado. Tolkien, inclusive, não gostou muito do título do Retorno do Rei, acreditando que era demasiado afastado da história. Tinha sugerido o original título, A Guerra do Anel, que foi rejeitada por seus editores, que era para ser originalmente o título A Guerra do Anel, mas foi rejeitado pelos editores, né? Que felizmente fizeram isso e fizeram essa beleza que é esse filme do Senhor dos Anéis. Os livros foram publicados sob arranjo de participação nos lucros, por meio de qual Tolkien não receberia o adiamento dos adiriais. E a influência de Tolkien no Senhor dos Anéis começou com uma exploração pessoal de Tolkien e seus interesses da filosofia e religião, particularmente da Igreja Católica. Ele era cristão. Então existem assim gente que falam: não vou assistir Senhor dos Anéis porque é diabólico, porque existem contos horríveis que não são de Deus. Não, pois sabe que o próprio o próprio escritor do Senhor dos Anéis é cristão. Praticamente ele era na Igreja Católica, de contos e fadas, assim como a mitologia nórdica, mas também foi influenciado pela forma crucial pelos fatos que ocorrem em serviço militar durante a Primeira Guerra Mundial. Tolkien criou um universo fictício, completo, altamente detalhado, e onde o Senhor dos Anéis se passa em muitas partes desse mundo, e eram, como ele admitia, livremente influenciado por outras origens. Uma vez Tolkien descreveu o Senhor dos Anéis ao seu amigo e o padre jesuíta Robert Murray com um trabalho fundamental religioso e católico, inconcedente no início, mas ciente disso na revisão do livro. E há muitos demais teológicos subjacentes na narrativa, incluiu a luta bem contra o mal. Tipo, o impacto na cultura popular do Senhor dos Anéis promoveu uma grande mudança na cultura popular desde os anos 1950, quando foi publicado na principal dos anos 1960 e 70. Pode-se encontrar tal influência em exemplos como jogos de tabuleiro baseados no livros em paródicas. No Brasil foi o Fedor dos Anéis, o episódio South Park. O Retorno dos Anéis o Retorno do Senhor dos Anéis, As Duas Torres, e o musical da revista Mad, nomeado do Anel e eu. Eu gosto, não que eu goste do Sméagol, mas que ele foi um inimigo bem
Assim, ele soube ser um inimigo, soube ser um alvo. A biografia, existem lá O Senhor dos Anéis, que foi publicado em São Paulo, Brasil, Martins Fontes, e depois o Hobbit, que foi São Paulo, Brasil, e em 1967. E depois o Silmarillion, esse foi São Paulo, Brasil, e Martins Fontes, em 1997. Agora vamos ver se esse Silmarillion que foi lançado em 1977 vai lançar algum filme, né? Vamos ver agora o longal das ficções. Os anos 30, o Hobbit, peraí. Ah não, o Trabalhos Acadêmicos foi na tradução para inglês moderno, que é Sir Guy and Grey Arcane. Foi Perlut e Finn and Wanged, The Monster and Crit e Beowulf and Crit. Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Star Movies, ou seja, Sidney Explica. Espero que vocês gostem. E coloque seu like, coloque seu gostei, o que você quiser de melhor. E obrigado de novo, mais um obrigado. E obrigado, brigadinho.